E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras, galera, para trazer aí as últimas notícias do Verdão. Notícias não muito boas, né, galera? Palmeiras aí perdeu o título para o Corinthians no Paulistão aí 2025. Na minha visão aí, o Palmeiras teve uma atuação muito ruim, galera, nessa final do Paulistão. O que é que vocês acharam aí do Verdão? Deixa nos comentários aí, galera, e também deixa aquele like, beleza? Tô deixando aqui para vocês também o ESPN FC, analisando aí como foi essa partida, falando aí do Verdão, galera, para o ano, beleza? Abel Ferreira e Rafael Veiga. Eu queria só dois tópicos depois a respeito da final do campeonato. Não, vou passar para o senhor. Antes a gente vai ouvir o Abel, a gente vai ouvir o Veiga e depois a cornetinha. Gostei da cornetinha. Vamos lá. Para quem, como alguns diziam que nós íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa, aqui, foi o que foi e parabéns ao Corinthians também. Vou falar o que está no meu coração. Eu, desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians, né? Eu, mais do que ninguém, queria ganhar esse jogo. Eu, mais do que ninguém, queria fazer o gol. Eu, mais do que ninguém, queria ser campeão. Repito, dá mérito para o Hugo, que é um grande goleiro. Pegou o pênalti. E é isso, acho que a gente está em uma reformulação, vamos dizer assim. Muitos jogadores chegaram, muitos meninos da base subiram. Eu acho que a gente tem muita coisa a melhorar ainda. Alguns jogadores chegaram e não estrearam. Eu acho que nosso time vai melhorar muito ao longo da temporada. Também acho que o Palmeiras vai melhorar bastante, mas o senhor com a sua cornetinha aí estava falando uma coisa que eu também percebi ontem no jogo. O Veiga estava tenso na hora do pênalti. Estava tenso. Estava nervoso. O negócio ali estava... Não, isso é normal, uma tensão, um jogo dessa importância. Decisão de campeonato. Palmeiras e Corinthians. Ele é muito palmeirense, ele foi educado sendo palmeirense. Ele sempre disse que é muito palmeirense. Aí tem um sentimento diferente. Sai o goleiro lá de trás para gritar que quem tinha bateu o pênalti é o Veiga. Foi. Né? Foi. O Everton foi. O Everton foi. Sai o goleiro e fala, o Everton vai bater. O Estevão estava com a bola na mão. Isso, porque o Estevão perdeu no campeonato regular. Exatamente. Aí vem o goleiro e fala, não, é o Veiga que vai bater. E o Veiga costumeiramente bate no alto. Uhum. E essa é um jogo... Eu não vou ensinar ninguém, só vou explicar, vou falar o que eu penso. Por favor. Para um goleiro com envergadura de 3 metros, você não pode escolher canto. A não ser que você mate o goleiro quando você trava o último lance no pé. Quando você travar o pé na última bola, você pode escolher o canto. Senão você não vai conseguir matar o goleiro. Tem que bater em cima, um goleiro desse tamanho. Né? Não deu, tudo bem. Parabéns para o Corinthians, parabéns pelo trabalho que o Corinthians fez, foi um trabalho muito bonito. E o Palmeiras tem que buscar outras alternativas, né? Tem novos jogadores e pode buscar essas alternativas. O senhor parou até para beber uma aguinha. O senhor tá molhar o bico? Tá um pouco seco, acabou? É para não... É que quando vem o capitão aqui, o ar-condicionado fica no zero. Entendi. Você sabe que quando o ar-condicionado vem, o capitão está aqui, é pior que o Paulo Soares botava no -5. Sim, nossa. Mário Marra também gosta do arzinho bem geladinho. O Paulo Soares era no -5, o capitão é no -3. Então, o ar-condicionado fica daquele jeito. Você sabe disso, não sei se você percebeu. Molha o bico aí que o Jean fala enquanto o senhor molha o bico. Como é que dá para avaliar o trabalho do Abel? Aí, claro, nos 3 meses Puxa, agora... o cara ganhou 10 títulos? Não, desde o ano passado para... Não, a história dele no Palmeiras é indiscutível. É uma loucura quererem passar a perna no Abel. Mas estou falando... Mas vou falar para você, ele vai ter uma certa dificuldade com os meninos ali da turma do Menin. Você sabe que a turma do Menin, eles compram as cadeiras em cima do banco de reserva do Palmeiras. Já picharam, fizeram referência ao Filipão e tal. Eu conheço todos... Todos que estão lá, eu conheço
Talvez eu conheça, assim, eu conheço todos na faixa etária, porque são todos mais ou menos da minha idade. Então, todos são todos cresceram eles juntos. não têm mais amendoim, né? Porque, para quem não sabe dessa história, o Filipão que falava que eles ficavam comendo muito amendoim, aquela casca caía. E eles iam ficando irritando, ficando nervoso, e aí começava a xingar todo mundo. E aí ele criou esse termo maravilhoso que é a turma de amendoim. Hoje tem uma pipoca de R$30 ali. Nossa, pipoca gourmet. Meio a pipoca gourmet que já não dá pra irritar. Eu não vi pipoca. Não tem pipoca gourmet, porque pipoca gourmet já sai. O cara tem que pensar de jogar pipoca, que é muito caro. Ô, William, eu queria falar 2 fatos a respeito Duas coisas? Tá bom. que me incomodaram e eu não posso deixar de falar. Não pode uma final de Campeonato Paulista ter rojão atirado contra um jogador do Corinthians. Não importa, a torcida é tão, às vezes, irracional que atira um rojão de 3 tiros. Vocês perceberam isso? Um pega na frente, outro do lado dele e outro um pouco mais atrás. O Gustavo, ele saiu meio que atônito de tudo isso, só que não o atingiu. Sim. Foi no chão. Você estava lá, né, capitão? Sim. Sorte que não, porque ele ficou meio atônito, meio que, sabe, assim, porque isso não pode acontecer. Sim. Porque se isso acontece em qualquer lugar e é um jogo que não é de final de campeonato, a gente vai sentar a madeira e dizer que isso é inadmissível. Sim. Não, e sabe, só um parênteses sobre isso, Pascoal, porque assim, eu sou dos caras que, assim, até por ver o que acontece, eu vejo muito no campeonato italiano, onde você tem muita fumaça, você tem muita bandeira, você tem um monte de coisa que é proibida no Brasil e que transforma o estádio numa coisa espetacular, maravilhosa e tal. E a gente muitas vezes defende que certos artefatos sejam permitidos. Eu, pelo menos, defendo que certos artefatos sejam permitidos no estádio, porque é legal, porque se o artefato não gera risco para as pessoas em torno e tudo mais, eu acho que é legal que você possa ter isso, que você possa ter a festa, o espetáculo e tudo mais. E aí alguns idiotas fazem o que eles fizeram ali. Obviamente, eles reforçam a tese de quem não quer que entre absolutamente nada, que nada seja permitido. Então, fazer a imbecilidade que esses caras fizeram, colocando em risco, inclusive... E aí não interessa nem se é um jogador do próprio time ou do outro. Mas, assim, o Gustavo Henrique, dependendo de onde tivesse caído aquele rojão... Deve ter acertado nele. Ele teria talvez ter deixado o jogo. Exatamente. Quer dizer, você pode perder um jogador... Então, é de uma estupidez, é de uma imbecilidade e, de fato, não pode ficar impune. Tudo bem, a gente sabe que isso aí depois é para campeonato paulista, aquela fase de grupos que não vai valer nada, tal, mas eu acho que, assim, é um negócio que precisa ser falado. O Pascoal foi muito bem em trazer esse tema, porque é claro que quando a gente começa um programa, a gente vai falar muito do título, da conquista, de algo que é muito significativo e relevante, e tem que ser assim. Mas também não dá para deixar passar a estupidez que esses caras fizeram. Não, até porque o time está conquistando o título, está com a vantagem, os caras jogando... Ó, a imagem aí, ó. Jogando, tem jogadores do Corinthians ali, a gente falando, citando o Gustavo Henrique. Isso é um absurdo. Isso é impensável. Isso é impensável. Isso é uma loucura. Isso precisa ser energicamente coibido. Sim. E um outro ponto... E a segunda coisinha, antes de eu falar do Abel aqui com o segundo ponto é que há uma temporada a gente criticou o Soteldo por ter parado em cima da bola. O Soteldo apanhou. Soteldo, todo mundo criticou, uma imbecilidade, isso é irracional, para que fazer isso? Todo mundo apoiou. O Memphis fez ontem, não escutei ninguém falar nada até agora. E ontem fechou o tempo. É tão irracional, fechou o tempo quando ele fez tão isso imbecil, tão idiota quanto o outro. Porque se tem um cidadão que tem está um pouco mais aquecido no jogo, as coisas mudam de figura. Vamos fazer um teste. Se o Fábio Luciano tá na saga do... Não, é isso, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Soteldo. Se eu tô contra, eu apelo. Você vai pra cima. Se eu tô a favor, eu contorno. Aí a verdade é essa. Se eu tô contra, a gente entende o sentimento do palmeirense, do jogador do Palmeiras. Então eu talvez faria a mesma coisa, né? Assim, é um jogo que é um resultado que estava quase que garantido na cabeça do Memphis, por exemplo. Que nem, ele teve algumas ações no jogo. Aí pode, isso aí tá bom. Mas, cara, isso aí é genialidade. Aí tá beleza. Não, e ele fez jogadas ontem, jogadas técnicas que chamam muita atenção. Sim. Ele tentou dar um elástico em um momento no meio-campo, ele deu um elástico no ar, assim. Não sei se vocês lembram essa jogada. Sim. Ele pega, ele dá um tapa na bola, ele já dá um tapa e depois ele já puxa tentando dar
dar um chapéu. Então, assim, isso é de cara que conhece muito de bola. Mas essa pisada aí, ele sabe que, logicamente, que ele tem experiência no futebol para saber que é algo que vai transformar o ambiente em uma confusão, como aconteceu. Mas é isso, assim. Eu entendo o jogador do Palmeiras que fica, enfim, que acabou resultando nisso. E também entendo os jogadores do Corinthians tentando contornar. Então é a minha sensação. Se você está do lado dele, eu contorno. Você contorna, mas depois você chega nele e fala, amigão, não dá para fazer isso. Não, você deixa, passa para lá, vai, tá tudo bem. Eu não sei se nesse momento aí, depois que você conquista o título, se eu não ia me divertir ao lado dele, né? É isso. Porque o sorteio, se eu não me engano, acho que o Santos perde o jogo, Não, né? o Santos ganhou de 4-1. Aí ele ganha e depois o Santos cai. Depois, né? Depois aí é rebaixado. Isso. E aí ele é cobrado. Isso, exatamente. Porque o pior daquela situação é essa. O sorteio faz aquela palhaçada lá contra o Vasco. William, eu vou falar, eu não concordo muito não, sabe? Eu não concordo. Porque não é algo que vai produzir alguma coisa para o Corinthians, como a caneta que ele tenta dar, porque ele tenta escapar para fazer jogada de fundo, a outra jogada que ele faz ali, que ele pisa na bola e acha o garro para o chute na trave. A pisada na bola ali é algo que é fora de um contexto de produção do time. Então, assim, eu particularmente não concordo. A Conmebol, o Eugênio falou ontem, a Conmebol está pensando, inclusive, em coibir esse lance. Sim. Porque como é isso que o Fábio está falando, como não é um lance que você usa como recurso técnico para fazer nada, você não está driblando ninguém, você não está avançando, você não está fazendo absolutamente nada. Se ele desse uma lambreta e caminhasse para dentro exatamente, é um bom exemplo. Então, assim, como não está fazendo nada, talvez exista até essa possibilidade do cartão mostrado para esse lance, porque é um lance, vamos dizer, de atitude antidesportiva. Há quem defenda no Corinthians a ideia de que ele fez isso propositalmente para acabar com o jogo. E bem ou mal ele conseguiu. Porque não teve mais futebol depois disso. Não, ficou parando, a gente estava aqui no linha, né? Não teve mais, a bola não rolou depois disso. Então, não estou dizendo que ele está certo, mas acho que assim, se essa era a intenção dele, eu acho menos pior, porque ele, pelo menos ele está pensando no resultado do jogo e está assumindo um risco para ele do ponto de vista físico, dizendo, bom, em prol de um resultado, em prol de uma vitória, eu vou me arriscar aqui, vou subir mas na bola, ele corre um risco muito grande, porque é que não tem Fábio Luciano, não tem Júnior Baiano, não tem Felipe Melo, os caras que queriam, vamos dizer assim, cobrá-lo mais veementemente, entendeu? Sim. Ele é arriscado. Se a gente criticou o Soteldo, a gente tem que criticá-lo também. Não tem nenhuma... Não, mas o cara que dá pontapé, o árbitro está lá para coibir o pontapé e dar o cartão vermelho. Para esse tipo de ação, eu não aceito. E voltando a falar então do Abel, daqui a pouco a gente vai conversar com um dos personagens desse título aí do Corinthians, personagem importantíssimo nesse título do Corinthians. Mas falando de Abel, né? E aí é uma análise que assim, o cara está há quase 5 anos lá, não vão ser 5 anos só de alegria e de perfeição. O cara vai errar também, vai ter problemas. Isso não quer dizer que você tem que demitir o cara. É uma análise. Começo de ano do Abel, ainda colado com o que foi o segundo semestre do Abel ano passado. As dificuldades que ele tem de encontrar plano B, plano C, de fazer coisas que antes ele fazia. São problemas do Abel, são questões de elenco. Ele recebeu o 9, tudo bem que o 9 só jogou 3 jogos, foi o Vitor Roque, né? Mas veio o Facundo, veio o Emiliano, o Paulinho ainda não jogou. Mas o Abel está, de certa forma, nesse período, nesse recorte, gente, está devendo, nesse recorte. Se esperava mais do Abel? Eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado mais neste... Eu não vou nem falar nesse Campeonato Paulista, porque eu entendo completamente a escolha dele de primeira fase. Acho que esse tem que ser o padrão, inclusive. Você arriscou ficar fora? Arriscou ficar fora. Mas, assim, é melhor você arriscar ficar de fora da fase de final do Campeonato Estadual do que estourar o teu time depois para Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Então, eu concordo com a decisão para a primeira parte, onde ele escalava só meio time titular em cada partida. Acho, porém, que com esses jogadores, sim, ele poderia, se não o time poderia ter jogado mais, ele poderia ter tentado mais coisas a partir do momento que o time não conseguia criar nada. Porque foram 180 minutos, e o Fábio até falou, foi um confronto muito equilibrado, mas praticamente onde nada foi criado. Os dois times em 180 minutos não produziram praticamente nada de chances de gol e tudo mais. O Palmeiras perde um pênalti, o Corinthians acha aquele gol ali no jogo do Allianz, num momento, na única chute que dá... Depois teve uma bola na trave do Corinthians, mas foi só.
Então eu acho que assim, os dois times produziram pouco, o Palmeiras tecnicamente tem capacidade para muito mais, e eu não vi o Abel tão inquieto nessas finais para mudar como ele sempre mudou em outros momentos. Acho que essa é uma questão. Agora, o Abel é disparado o melhor técnico que o Palmeiras pode ter para jogar a sua temporada. O Abel acabou de receber metade de um time novo, então se a gente olhar para o time que jogou, metade é novo. Não são jogadores que estavam ali, ou chegaram no meio do ano passado, ou acabaram de chegar. 2 ainda nem estrearam. Então, assim, tem muita água para rolar. Não existe motivo para ser alarmista, para começar com as revoluções que os torcedores, muitas vezes, e não só do Palmeiras, mas os do Palmeiras também, e bastante, com as revoluções que os torcedores exigem a cada título perdido. Porque num campeonato, 20, 30 times às vezes começam a disputar esse campeonato e só um vai ganhar. E se todo mundo for passar por revolução quando não vence um título, você não vai ter um trabalho que tenha uma sequência. Então eu acho que sim, poderia estar melhor, poderia ter feito mais nas finais. Ele poderia ter buscado mais soluções? Poderia, certamente poderia. Poderia ter jogado mais? Poderia. Agora, eu vejo que o Palmeiras tá muito bem encaminhado para ter uma boa temporada. Se vai ser campeão ou não, não dá para saber, porque tem Flamengo, tem Internacional, tem Atlético, tem o próprio Corinthians, tem um monte de time, São Paulo, tem um monte de time com capacidade, Fluminense, Botafogo, é muito time bom para jogar os campeonatos que o Palmeiras também vai disputar. Olha só o que o Emiliano falou sobre o Garro. Dá uma olhada. Ele ontem sintió, ya todos saben porque apenas aconteció, ontem no podía caminar. Hicimos el táctico, no podía caminar. Entonces preparamos otra opción de jogo y ele hoje acordou, me mandou um mensagem, eu vou jogar, ainda assim é meu último jogo da minha carreira, me falou. Imagina se não vai pôr um cara assim. Não dá, né? Aí, Fábio, você é melhor do que ninguém pode falar isso. Olha, então, aí é que a gente fala. Não é que os jogadores do Palmeiras estavam nem aí com ele, não é isso. É que tinha uma diferença, e eu acho que isso que o Emiliano está falando sobre o Garro mostra bem o espírito que tá. Ali ele está falando do Garro, mas dos jogadores do Corinthians no geral. Mas ali o espírito do Garro por uma decisão. Porque a gente fala é Campeonato Paulista, mas, cara, é uma decisão contra o Palmeiras. Então é isso aí, torcedor do Verdão. Valeu por chegar aí até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda foi, se não for inscrito, né? Até mais!